Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física dessa semana. E o tema dessa semana é resolução de questões envolvendo aí o movimento dos corpos em queda livre, tá? Então vamos resolver algumas questões. Primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês diz assim, ó: explica o que é um movimento de queda livre. Essa questão ela é muito importante para que você possa desenvolver questões mais complexas. Você tem que entender o que é esse movimento de queda livre. Então, o que é o movimento de queda livre? É um movimento executado por um corpo, onde ele descreve aí um movimento vertical sentido ao solo. E esse movimento é do tipo uniformemente acelerado, aonde a única força que age sobre o corpo é a força peso, e esse corpo ele se movimenta com a aceleração da gravidade, tá? Então, o movimento de queda livre ele só é possível aonde não existam forças que sejam opostas ao movimento do corpo, ou seja, no vácuo. No vácuo, o que é o vácuo? O vácuo é um local onde não existe matéria. Então, o corpo ele vai cair sem a resistência à sua queda. A única força que vai estar atuando sobre ele é a força de atração gravitacional, que corresponde ao peso do corpo, tá? Aqui onde vivemos, né, no nosso local, existe matéria, que é o ar. Então, os corpos, eles caem, mas eles não caem em queda livre, porque existem forças que resistem ao movimento, que é a força devida ao ar. Então, força de queda livre, tem que lembrar, quando o corpo, ele cai verticalmente, sentido ao solo. O movimento que ele executa é um movimento uniformemente acelerado, aonde não existe nenhuma força de resistência ao movimento. A única força que atua é a força gravitacional e esse corpo ele cai com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Vou colocar aqui para vocês um vídeo onde mostra um exemplo de dois corpos caindo, executando um movimento de queda livre. Um movimento onde não tem nenhuma resistência à queda desses dois corpos. Eles possuem massas diferentes, tamanhos diferentes, e mesmo assim eles caem ao mesmo tempo, porque não existe nenhuma força de resistência à queda deles. Então, a questão do peso não influencia, tá? Se um corpo está em movimento de queda livre, ele cai ao mesmo tempo, independentemente se seja com maior massa ou menor massa, tá? Porque a única força que vai estar atuando ali é a força gravitacional, e com isso eles vão estar caindo com a mesma aceleração. Confira o vídeo. Então, gente, ó, vamos observar aí. Nessa imagem tá mostrando aí a suspensão de uma bola, né, que tem uma massa maior, e umas penas. Em um certo momento, solta os dois, né, esses dois objetos em condições normais, e observa que a bola ela cai primeiro do que as penas. Ou seja, existe força de resistência ao movimento aí, em que possibilita que eles dois caiam ao mesmo tempo. No caso aí, eles não estão em movimento de queda livre, tá? Porque se tivesse em movimento de queda livre, os dois caíam ao mesmo tempo. Então, agora vamos demonstrar aí o movimento de queda livre. O que se tem? Tem aí a maior câmara de vácuo do mundo, que fica localizado nos Estados Unidos, pertencente à NASA, onde ela consegue tirar todo o ar existente aí nesse local. E vão repetir o mesmo experimento, só que agora no vácuo, na ausência de ar. E o que vão observar? Vamos ver aí com a imagem, o que se observa. Estão preparando, né, porque requer um tempo. Tem uma retirada do ar para deixar em condições assim que não tenha nenhuma matéria, nada que influencie a queda dos corpos.
é acionado e o que a gente observa? Ó, que os dois caem ao mesmo tempo. Possuem massas diferentes, mas aí não tem nenhuma força que resista o movimento deles dois. Então, eles vão cair com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade. E eles caem ao mesmo tempo. Movimento aí de queda livre. Diz assim, ó. Por que não há uma pena e uma pedra abandonados de uma mesma altura com velocidade inicial zero caem com acelerações diferentes? Por que que isso acontece? Então, acontece porque quando eles caem, existem forças de resistência ao movimento da queda deles. E essa força de resistência aí é devido ao ar, que entra em contato com a superfície do corpo. Então, quanto maior for a superfície desse corpo, maior vai ser a força de resistência que vai atuar sobre ele. Então, corpos maiores, corpos mais extensos, eles caem mais lentamente do que corpos menores, que têm um tamanho menores. Porque os corpos que têm tamanho menores, a força de resistência que vai atuar sobre ele é menor. Então, a força de resistência ao movimento dele é menor, então ele vai cair mais rápido, com aceleração maior, em relação àqueles corpos maiores, tá? Então, é por isso. No caso, a pena, ela tem uma extensão maior do que a pedra. Então, se ela tem uma extensão maior, mesmo ela sendo mais leve, né, o peso dela, ela sendo mais leve, ela vai demorar a cair, justamente porque ela é mais extensa, tem mais força de resistência à queda dela, então a aceleração dela é menor do que a pedra, né? A pedra, ela cai mais rápido, porque no caso, a pedra aí tem uma extensão menor do que a pena, e aí ela vai cair mais rápido, tá? Então é isso. Olha essa questão. Diz assim: uma fruta madura cai da árvore com velocidade inicial zero e aceleração g igual a 10 metros por segundo quadrado. Calcule a velocidade com que ela atinge o solo, sabendo que ela caiu de uma altura de 4 metros e o tempo de queda foi de 1 segundo. Despreze a resistência do ar. Olha só, ele quer saber a velocidade final dessa fruta. E observe que ele já fala, ó, despreze a resistência do ar. Ou seja, você está analisando aqui uma situação de um movimento do tipo queda livre. A única força que vai estar agindo sobre a fruta é somente a força gravitacional, tá? Então, aqui é uma questão típica, né, de movimento de queda livre, e é dessa forma que ela é apresentada a você. E como é que a gente calcula? Observe que você tem a velocidade inicial da fruta. Ele disse que a velocidade inicial é zero. Ele também diz que a aceleração que a fruta cai é 10 metros por segundo quadrado. E ele fala que o tempo final aí é 1 segundo. Então, para você calcular a velocidade, você vai utilizar aquela relaçãozinha da aceleração. A aceleração é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo. Quem é a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, vamos substituir os valores. O A é a aceleração da fruta, no caso 10, né, metros por segundo quadrado. A velocidade final é V, que é o que eu quero encontrar, menos a velocidade inicial é 0. Dividido aí pelo tempo, ó. O tempo final é 1 segundo e o tempo inicial é 0, né, que é da onde o cronômetro começa a rodar aí. Então, vai ficar assim, ó, 10 igual a V sobre 1. Eu fazendo o produto dos meios pelos extremos, vai ficar que a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. É a velocidade final da fruta. Quando ela chegar lá no solo, ela vai chegar com essa velocidade, ok? Então, esse é um tipo de questão aí de movimento de queda livre. Então, gente, é isso a nossa aula dessa semana. Coloquei essas 3 questões aí só para vocês observarem como é que são cobradas
sobre o movimento de queda livre e como é que eu vou cobrar também nas atividades avaliativas que vem aí pela frente, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula. Até mais!